música Caçador de Mim, de Milton Nascimento. Sou a troca
não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo a seguir. Boa noite a todos. Possa o Mestre Jesus continuar nos abençoando, nos iluminando, nos intuindo em mais essas considerações, em mais estas reflexões na noite de hoje. Lembrando que são meras reflexões com o objetivo de nós compartilharmos um pouquinho, do muito pouquinho que nós supomos saber sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho do Mestre dos Mestres. Diante da música que as nossas queridas irmãs aqui tocaram e cantaram, nós começamos a perceber que com Jesus é difícil suportar a alegria e a emoção que a nós é proporcionado. Hoje, nessa conversa, então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, encarnados e desencarnados, indistintamente, pela colaboração que cada um realiza perante o Evangelho, perante o Mestre dos Mestres. Ao recebermos o carinhoso convite para falarmos aqui no 39º mês espírita de Cruzeiro, nós começamos a reflexionar qual poderia ser o tema de elevada importância que poderíamos aqui tratar. E diante da magnitude da doutrina espírita, nós percebemos que ficava cada vez mais difícil encontrar um tema que poderia ser de maior importância. Diante deste fato, concluímos então falar simplesmente sobre Espiritismo e Evangelho, abordando o núcleo central da doutrina espírita, o Evangelho do Mestre dos Mestres. Se alguém eventualmente tiver alguma pergunta, peço que por favor escreva, no final tentarei responder. Se não souber ou não puder, levarei e na oportunidade responderei. Bom, dando continuidade, como eu falei que nosso propósito aqui é apenas entendermos melhor a definição destes conceitos, nós sabemos que o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto. Como Kardec diz, ciência, filosofia e religião. Mas aqui eu faço uma observação quando Kardec fala que a doutrina espírita é também religião. Porque quando nós vamos olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Kardec nos diz que o Espiritismo não tem nacionalidade, que ele não é circunscrito a alguma seita específica, que ele contempla todas, inclusive eventualmente aqueles que não possuem alguma seita, crença, ou seja, o Espiritismo não tem nacionalidade. É para todas as pessoas. E de maneira mais específica, nós perceberemos que Allan Kardec, ele quando falava religião, ele fazia menção a uma espiritualidade, conforme na própria questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, ao perguntar, os Espíritos nos dizem que a palavra de Deus está na consciência. Com os atuais mecanismos de análise da inteligência artificial, nós conseguimos ter uma imagem ilustrativa do que nós imaginamos quando nós pensamos numa palavra. Quando nós pensamos em religião, nós pensamos em livros sagrados, nós pensamos em simbologias, em alguns costumes que os nossos povos tiveram ao longo da história. E mais na atualidade, inclusive em conformidade com a ciência, a espiritualidade, quando nós imaginamos, nós pensamos algo íntimo, algo que independe de algum tipo de instituição humana. Aquilo que eventualmente aquele ser que não resolve adotar algum tipo de crença, ele também possui uma espiritualidade. E que muitas vezes esta espiritualidade poderia até mesmo ser maior do que aquele que eventualmente sentiria, perceberia uma religião.
Então, aqui só para nós entendermos, né, de acordo com Richard Simonetti, ele define, por exemplo, ciência, filosofia e moral, uma forma de observar a consequência da ciência e da filosofia apresentada por Kardec. E alguns estudiosos da doutrina espírita apontam a espiritualidade. E nós vamos chegar lá adiante e vamos entender onde se apoia. É uma pequena observação, como eu disse, apenas na definição dos conceitos, para nós entendermos um pouquinho essa proposta que a doutrina nos apresenta. Bom, eu falei um pouquinho da diferença entre o termo religião e espiritualidade, falando um pouquinho sobre este tríplice aspecto da doutrina, né? Quando nós falamos ciência, né? O que nós imaginamos? Ciência, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Foi isso que todo mundo pensou ouvir ciência? Mais ou menos isso, né? Ou seja, algo mais ou menos que nós poderíamos supor não nos ser de algo muito pouco relevante, algo que não nos seria muito interessante, algo talvez muito material. Então, ao pensarmos na ciência, nós acabamos por segregá-la. Mas nós acabamos muitas vezes deixando passar despercebido que Kardec nos afirma que a doutrina espírita é também ciência. E que o Evangelho de Jesus vem nos trazer ensinamentos sobre todas as coisas. A ciência, então, ela é simplesmente aquele conhecimento que busca a qualificação de seu objeto de estudo. Esta filosofia da qual muitas vezes nós falamos, né? Filosofia, o amor ao saber. Mas o que vem a ser este amor ao saber? Qual é o papel da filosofia entre este tríplice aspecto da doutrina espírita? É um processo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão do mundo, no sentido de buscar apreendê-lo em sua totalidade. E a espiritualidade, como eu falava no início, é um sistema de pensamento-sentimento que é independente, tá? Que contempla uma força superior e que geralmente envolve aspectos éticos e ou morais. Então, uma pequena definição do que é Espiritismo, para nós começarmos a abordar o que é Evangelho. Bom, o que seria Evangelho? Evangelho seria a boa nova trazida por Jesus. Agora, nós temos aqui um exemplo de Evangelho, que o Evangelho é simplesmente a boa nova trazida por Jesus. Mas, qual é o sentido deste Evangelho? Então, aqui nós temos um exemplo para que nós analisemos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: e eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Bom, eu disse que o Evangelho é simplesmente, né, a proposta que Jesus nos traz. E aqui Jesus fala, no ponto, sobre o outro Consolador. Mas qual seria a definição de Jesus para este outro? Buscando a ajuda da ciência, esta obra escrita por 7 PhDs, membros da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, numa parte do texto, eles tentam definir para nós o sentido do termo outro. E no final, eles dizem mais ou menos assim: finalmente, aos que veem os demais e se consideram a si próprios como pessoas, isto é, seres que em si mesmos implicam em outros. Dentre um universo de milhões de relações que eles estabelecem no decorrer de suas vidas, eles recortam sua figura única, singular, mas plena de outros. São seres que em si mesmos implicam outros. Seres que ao se definirem já incluem necessariamente outras pessoas. São únicos, singulares, como é único um pai, um irmão, mas não por isso sujeitos sem responsabilidades. Mas não se explicam nem se definem a partir deles próprios. E sim, sua subjetividade é um ancoradouro de milhões de outros. Então, esta é a conclusão que a nossa ciência tem acerca da definição de outro.
Porque nós poderíamos supor que outro é aquele outro, que não tem nada a ver comigo. Que aquele outro é algo que não nos diz respeito. Em outras palavras, o que a ciência nos apresenta é que quando eu eventualmente pensar, eu quero que o outro se dê mal, é a mesma coisa que eu pensar, eu quero que eu e o outro se dê mal. Todas as vezes que eu pensar, eu não quero mais ver o outro, isso implica que eu estou dizendo que eu não quero mais ver eu mesmo e também não ver o outro. Nós começamos a entender então que Jesus, quando falava de outro, a percepção de Jesus era uma percepção um tanto mais ampliada do que esta a qual comumente nós temos. Então estou observando apenas a primeira linha de um pedaço do Evangelho. E também não tenho nenhuma proposta de traduzir aqui, depois que inventaram Haroldo Dutra Dias e os atuais mecanismos da tecnologia, no máximo eu me atrevo a tentar definir o termo, o conceito Espiritismo e Evangelho. Então o que nos diz esse trecho do Evangelho? Eu rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Se fica eternamente é algo não mortal. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pôde receber porque não o vê. Não pôde receber porque não o vê, nem o conhece. Mas se visse, se conhecesse, poderia ter recebido. Ou seja, ele já estava também naquele tempo. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Bom, observe que o Evangelho está dizendo todas as coisas. Não está falando apenas dos aspectos religiosos ou espirituais de nós. Está dizendo de todas as coisas, inclusive da ciência, da filosofia. Ou seja, o Evangelho viria nos ensinar também português, matemática, sociologia, história, geografia. Talvez, obviamente, não necessariamente aquilo que nós aprendemos nas escolas. Mas sim, qual seria o objetivo de todas estas coisas? Qual o objetivo dessa nossa ciência? Seria para que ela ficasse circunscrita aos laboratórios? Ou ela teria para nós uma aplicabilidade? Ou seja, estas coisas das quais o Consolador iria nos ensinar, seria aquilo que serviria apenas para as nossas conversas de domingo, para alguns eventuais momentos, ou seria para todos os momentos? Nós começamos a perceber então que a proposta do Evangelho é uma proposta muito grande. E que neste mesmo texto, Jesus dizendo que enviaria um Consolador, e eu disse que seria eterno, que não poderia ser algo mortal, e que também não poderia ser sequer um grupo de homens mortais, seria eterno, algo que sobrevivesse além da vida. Nós começamos a compreender então, estudando um pouquinho mais o Evangelho, que isso se trata da proposta que a doutrina espírita nos apresenta. Então começamos a perceber que por detrás do Espiritismo, nós temos como núcleo central o Evangelho de Jesus. Embora alguns poderiam se perguntar qual a relação de Espiritismo e Evangelho, talvez a pergunta mais acertada seria: não tem como não haver nenhuma relação. Embora ambos não sejam exatamente as mesmas coisas, em suma possuem exatamente os mesmos objetivos. No entanto, o Espiritismo é uma proposta renovada, atualizada, numa linguagem mais adequada para os nossos dias. Percebemos então que Espiritismo e Evangelho possuem os mesmos objetivos e que um não se separa do outro. Bom, uma pequena definição do que seria Evangelho. Agora, falando um pouco então desta relação entre Espiritismo e Evangelho. Qual a relação direta entre Espiritismo e Evangelho? Podemos dizer que o Evangelho
embora aparentemente mais ligado à espiritualidade, que é isso que comumente se tem entendido na atualidade. Evangelho é aquilo que diz respeito da minha religião, é aquilo que não pode sair de dentro dos templos de pedras, é aquilo que não se discute nas escolas, é aquilo que está ligado apenas a uma espiritualidade supostamente isolada em alguns momentos de nossas vidas. Mas ele está intrínseco aos três aspectos do espiritismo, da ciência, da filosofia e da espiritualidade. Nós vamos entender. Pois percebemos que um interrelaciona-se com o outro, ou seja, o Evangelho de Jesus é o guia, como nos assevera a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas o Espiritismo é um veículo moderno, redivivo, guiado por Jesus, o modelo guia. É como se o Evangelho trazido por Jesus naquela época, diante da dificuldade a qual ele encontrou perante o estado evolutivo da humanidade, ele precisou usar uma linguagem muito simples. Ficava muito difícil Jesus falar sobre a psicologia transpessoal da atualidade. Então ele precisava adaptar a linguagem do tempo. E o Espiritismo vem renovar para nós esta linguagem do Evangelho. É como se naquela época existissem as estradas um tanto lamacentas e Jesus nos convidasse para seguir confiantemente. Mas como o Espiritismo, é como se nós tivéssemos um Jeep Renegade para atravessarmos este lamaçal, ou seja, ficaria algo para nós, muitas vezes até divertido, muitas vezes até prazeroso, porque nós estamos agora com uma ferramenta, nós temos agora uma proposta mais adequada à atualidade, à nossa realidade, às nossas necessidades atuais, o qual muitas vezes gera o ceticismo, porque ainda persistem em apresentar um Evangelho que se resume no Jesus crucificado, que é muito maior do que isso que nós supomos. Tentando entender um pouquinho sobre este tríplice aspecto do Espiritismo e também do Evangelho, nós temos que o Espiritismo, neste tríplice aspecto, nós definimos como ciência, filosofia e espiritualidade. Mas o que é esta filosofia e o papel exato dela, embora todos nós sabemos? A filosofia é aquilo que indaga e constrói. A ciência é aquilo que explica e comprova. Ambas se comunicam uma com a outra, com isso gerando conhecimento. Mas para que serve o conhecimento? Para que serve a matemática, o português, a geografia, a história, a sociologia? Para que servem estas coisas? A química, a física? Bom, estas coisas geram consequências éticas morais. A filosofia tem como consequência a moral. E a moral, ela é temporal. Ela serve no tempo, eventualmente não no outro. Agora, já a ética, ela encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade. E é por isso, então, o papel da ciência para o Espiritismo como de suma importância, tanto quanto as demais. Porque é pela ciência, pela ética, que nós temos avalizado os preceitos. E este conhecimento, promovendo, gerando consequências éticas morais, promovem a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade, por fim, é aquilo que nos reconecta, que nos religa com Deus. Mas quando nós olhamos pelo prisma evangélico, porque poderia alguém dizer que eu estaria aqui utilizando uma linguagem um tanto científica, filosófica, e de fato é a linguagem a qual eu uso, que foi a qual Kardec usou, como ele anotou no que é o Espiritismo, afirmando ser a doutrina espírita uma doutrina científica filosófica. Apenas 6 anos depois, aprofundando um pouco mais nas consequências da doutrina, ele percebe então o Evangelho e inclui na codificação o Evangelho, e com isso então ele percebe a proposta. E aqui eu faço um parênteses, que foi anotado no livro Obras Póstumas, uma mensagem que Allan Kardec recebeu em 9 de agosto de 1863. 9 de agosto, aniversário do nosso companheiro Rodolfo,
não de 1863, um pouco mais recente, mas a mensagem anotada em Obras Póstumas de Santo Agostinho, que é uma pergunta e uma resposta, diz o seguinte: Kardec pergunta: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? E Santo Agostinho responde que naquela época ainda chamava-se imitação do Evangelho, não chamava ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. E Santo Agostinho responde: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, não só o mundo religioso, olha só, não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações. Aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática. Moral prática nós poderíamos adaptar para a atualidade como ética, que é uma moral prática, que é uma moral a qual não se refuta, que independe de sua crença pessoal, de seu costume. É algo que serve para a humanidade em todos os tempos e para todos os povos. Assim, então, do ponto de vista dos interesses gerais e dos interesses sociais. Ou seja, esta obra do Evangelho nos serve para os nossos interesses gerais e para os nossos interesses sociais. E o quanto nós estamos aplicando do Evangelho em nossa sociedade, em nossos dias, em nossos conceitos sociológicos. O quanto disso nós aplicamos? Qual a nossa noção disso que o Evangelho vem nos apresentar? Bom, mas quando começamos a olhar para o Espiritismo sob o prisma evangélico, começa a mudar um pouquinho essa visão. Uma vez que está por detrás do Espiritismo o Evangelho, a filosofia que outrora era interpretada como aquilo que indagava e construía, a ciência aquilo que explicava e comprovava, agora a filosofia era definida como amor que pensa. E a ciência agora passa a ser definida pelo prisma evangélico como amor que investiga. E a espiritualidade definida então como amor que busca Deus, segundo as definições de Chico Xavier. E da mesma forma, com as consequências éticas morais, nos religava ao amor supremo. Porque se a filosofia era o amor, a ciência era o amor, a espiritualidade era também o amor, este reconectar só poderia ser ao amor supremo. E este amor supremo, então, transcende os templos de pedras, transcende os conceitos pessoais de Deus. O meu Deus é diferente do seu. Eu estou com Deus e você não está. Este amor supremo é aquele que abrange, inclusive, aquele que eventualmente diz que não crê em Deus. Porque independe da crença dele. Porque ele é onipresente. Ele é presente em toda parte, em todo espaço, em todo tempo. Então, sob o prisma evangélico, começamos a perceber Deus como amor supremo. Simplificando, então, a filosofia agora passa a ser o amor pensante que nos enseja a construção. A ciência passa a ser o amor que explica e consolida os fatos. Para que serve a ciência? Serve-nos para quê? Para prevermos os dados, as pesquisas? Com quais objetivos? A ética moral cristã, consequência da ciência e da filosofia. Porque perceberemos que a consequência da ciência e da filosofia culmina, em última análise, na moral que Jesus nos apresenta. E que, como nós bem definimos, avalizado pela ciência, na ética moral cristã. E, contudo, vamos nos religando ao amor supremo, presente em todas as coisas, em todo o tempo e em toda parte. Ou seja, não dá para supormos que Deus, que o amor, que esta ligação com o Evangelho, este propósito de sermos colaboradores, embora ainda aprendizes de Jesus, não dá para ora ser, ora não ser. É preciso, é necessário que sejamos em todo tempo, em toda parte.
Eu apenas defini o Evangelho, mas não disse sobre a importância. E qual seria a importância deste Evangelho, que qualquer um poderia aqui estar definindo? Até porque eu me apoiei na ciência, qualquer cientista poderia aqui dizer o que eu disse. Mas qual seria a importância então? O Evangelho é simplesmente aquilo que deve ser a causa primária de todas as coisas. O Evangelho é o único guia plenamente seguro para as nossas vidas. Podemos encontrar alguns atalhos, algumas coisas que até eventualmente amenizam as nossas dificuldades. Mas só o Evangelho é um guia plenamente seguro. Conforme Kardec observou na questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas que eu disse, completamente amparado pelo mundo acadêmico, pelo mundo científico, inclusive na pessoa de vários cientistas. Eventualmente um ou outro que não compreende não muda o fato de que o Evangelho é o guia plenamente mais seguro para nós. O Evangelho é o único caminho de alcançarmos a felicidade tão desejada por todos, que nós buscamos há séculos. Fora do Evangelho não há salvação para nada, sendo tudo efêmero, conforme a observação de Chico Xavier no livro Caminho, Verdade e Vida. O Evangelho é o caminho do amor, e fora dele, inexoravelmente estaremos optando pelo caminho da dor. Não tem como errar. Onde mais cedo ou mais tarde sucumbiremos. Conforme Kardec também observa na questão 642 do Livro dos Espíritos. Se eu não optar pelo caminho do Evangelho, necessariamente e imediatamente estou optando pelo caminho da dor. Mas eu não senti dor ainda. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Na exata proporção do tempo que você ouve tudo. Pois a lei do Pai é perfeita. Não há exceções. O Evangelho, quando compreendido em sua essência, traz-nos a paz legítima, não havendo mais aflições, e tudo vislumbra-nos como abençoadas oportunidades. Será? Será que é verdade isso? É uma proposta muito boa de bom. O Evangelho, quando compreendido em sua essência, traz-nos a paz legítima, não havendo mais aflições, e tudo vislumbra-nos como abençoadas oportunidades. Eu quero fazer um parênteses aqui. No dia 15 de agosto de 1945, encerra a Segunda Guerra Mundial. E no dia 5 de dezembro de 1945, uma entidade se autonomeando um espírito amigo apresenta para Divaldo Franco uma ideia, uma proposta. E nós vamos observar nos anos 60 deste mesmo século o movimento internacional, considerado a quarta fase da psicologia, a psicologia transpessoal, que agora, ao invés de abordar um ser, um conjunto de ossos e carnes pensantes, com uma série de conflitos a resolver, entendia agora um ser portador de uma espiritualidade que transcende a própria humanidade. Nos anos 60. Não estou falando nenhuma novidade. Isso está presente no mundo. Aliás, a psicologia transpessoal, ela inicia-se com alguns pensadores, alguns cientistas, entre eles Gustav Jung. E nós temos então essa proposta, que mais tarde este espírito amigo, nós lembramos que ele já havia falado em 1863. Conforme Kardec anota, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou dizer então onde está escrito: um espírito amigo. Eu não vou ler todo o item, mas só um pedaço. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário,
bendizei a Deus Todo-Poderoso. E nós às vezes supomos ser muito difícil de compreender, mas porque nós esquecemos, deixamos passar desapercebido. Mas quando começamos a compreender que compreender o Evangelho seria também compreender a psicologia transpessoal, e ela nos apresenta uma proposta transcendente, ou seja, você não está perdido, você não é um amontoado de carbono conflitante, você é um ser que vai além, que continua além desta vida, que não se limita a ela, que continua, que sempre existiu e sempre existirá, independentemente de sua materialidade. Sua vida é pregressa, não se resume aqui. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, este Espírito amigo, nos apresentando o Evangelho que nos traria uma legítima paz. E é exatamente neste momento que nós começamos a compreender que a dor é uma bênção. Fazendo uma analogia, quando nós entramos na vida escolástica, temos nossas provas, nossos momentos de estudar, os puxões de orelha da tia, mas que depois de tudo isso, nós recebemos o diploma. E olhamos para trás e pensamos, tudo valeu muito a pena. Porque o conhecimento que eu trago comigo agora, ninguém tomará. E este diploma irá me proporcionar novos desafios, novas conquistas. Então, a dor da provação se torna para nós uma bênção. Começamos a compreendê-la como bênção. E quando nós desvendarmos aquilo que parece ser alguns enigmas do Evangelho, mas que estão muito claros, mas que por nossa obscuridade, porque nós não queremos descortinar, porque nós não permitimos que se descortine a nós temos a impressão que o Evangelho é algo muito difícil, é algo que não dá para mim, é algo que só serve para Jesus, ou talvez Madre Teresa, Chico Xavier, mas que para mim não dá para aplicar. Mas por que Jesus veio nos apresentar uma coisa que não serviria para nós? Nós começamos a compreender que é os nossos equívocos, nossas incompreensões que obscurecem essa claridade que o Evangelho nos apresenta. Agora, o que seria então viver evangelicamente? O que é fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós? O que é caridade? É a única vez que eu tocarei nessa palavra. Talvez um seminário para conversarmos um pouco sobre a definição dela. O que é amar o próximo? Até porque a palavra amor é muito presente em nossos dias. Mas o que é amar este próximo? Como estamos amando o próximo? Como compartilhar com o próximo? 1 para mim, 2 para você, 1, 2 para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim, 4 para você, 1, 2, 3, 4 para mim, 5 para você, 1, 2, 3, 4, 5 para mim. Pronto, tudo dividido meio a meio. Tudo dividido meio a meio. Graças a Deus nós somos espíritas, não fazemos estas coisas. Graças a Deus conhecemos o Evangelho de Jesus, que nos ensina a amar o próximo e não fazemos essas coisas. Mas às vezes sem perceber, sem se dar conta, até sem má intenção. Talvez não exatamente assim como a raposa Pink, mas nós esquecemos de oferecer o melhor de nós. Mas como seria então viver evangelicamente? O que seria evangelizar, uma vez que nossa proposta é evangelizar, é trazer o reino dos céus para a terra? Como evangelizar? De que forma faremos isso? E como é viver evangelicamente de fato? Eu recorro à ajuda do nosso amigo Chico Xavier. Eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. Chico,
Eu tenho um vizinho mala lá. Ele não dá, ele é muito mala, Chico. Meu filho, permite a todos serem como quiserem e a ti como deve ser. Mas Chico, você não conhece, Chico, você não conhece a minha cunhada, Chico. Você fala isso porque você não conhece ela. Meu filho, permita a todos serem como quiserem e a ti como deve ser. Mas Chico, o meu cônjuge, Chico, são décadas, é muito difícil. Chico, você não faz noção, Chico, quanto sofrimento. Meu filho, minha filha, permita a todos serem como quiserem e a ti como deve ser. Mas Chico, minha mãezinha, eu tinha apenas 6 anos de idade. Chico, o meu cônjuge, Chico, nós tínhamos ainda muitas coisas para fazermos. Chico, meu filhinho querido, meu filho, Chico, meu filho. Permita a Deus ser como quiser e a nós como devemos ser. Pai nosso, seja feita a tua vontade. Meus amados irmãos, essa é a resposta de Chico. Se perguntássemos a ele. E se nós achássemos que estaria um pouco difícil compreender esta resposta de Chico, eu sugeriria a leitura e releitura e estudo do Livro dos Espíritos, que conforme assevera o Espírito Viana de Carvalho e Divaldo Pereira Franco, lá se encontra todas as respostas para todas as perguntas do mundo. E se eventualmente você não perceber a proposta evangélica contida no Livro dos Espíritos, eu sugiro leia, releia e estude toda a codificação. E se ainda ficar difícil, eu sugiro leia, releia e estude as mais de 450 obras de Chico Xavier para compreender o que é permitir a todos serem como quiserem. E se eventualmente ainda acharem difícil, eu sugiro me procure depois, se ainda estiver encarnado. Se não estiver, procure a nossa equipe espiritual, porque tem sempre um colaborador em nome de Jesus, em toda parte, em todo tempo, para nos auxiliar. Como nós estamos falando da importância do Evangelho, e qual a importância do Evangelho, então, para as crianças, para os jovens? Nós sabemos, graças a Deus, que a evangelização infantil é algo muito importante, conforme anotado no Evangelho segundo o Espiritismo. A evangelização infantil é indubitavelmente o bem mais precioso para o recurso mais precioso para a reforma do mundo. A criança e o jovem evangelizados serão aqueles cidadãos conscientes e alertados, conduzidos para a construção dos verdadeiros caminhos da felicidade. É o que diz o Espírito da Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como estamos entendendo esta importância? Se o Evangelho é tão importante para as crianças, por que há mais ações valorizando a evangelização de adultos e não valorizando tanto as ações para as crianças? E de modo geral, falando a nível de nosso país, falando a nível de movimento espírita em todo o nosso país, o quanto estamos valorizando a evangelização infantil, se nós já sabemos que todos os problemas do mundo estão ali as soluções? Eu recorro mais uma vez à ajuda dos universitários, e nesse caso do professor doutor José Raul Teixeira. Encontramos muitas instituições espíritas que, em nome de realizar o trabalho de caridade, passam a desenvolver cada vez mais crescente número de sessões mediúnicas. Na centro tem 10, 15, 20, 30, 50
Encontramos casas em que havia 70 grupos de mediunidade na instituição e nós nos perguntamos para que isto? Se as pessoas continuam desajustadas, desequilibradas, brigando umas com as outras, não tendo a mínima noção do para que serve a mediunidade no centro espírita, qual é o propósito do espiritismo diante da mediunidade, ou qual é o propósito da mediunidade em face do espiritismo. Muita gente não imagina a caridade, que também representa a evangelização da criança, para que ela não venha a ser um espírito necessitado de doutrinação. Pouca gente não se dá conta de que o trabalho de doutrinação mais eficaz, mais eficiente e mais devido deverá ser a do próprio médium, dos próprios dirigentes, e não doutrinação só de desencarnados. Então, todas as vezes que encontrarmos uma instituição dedicada quase que totalmente à prática mediúnica, tenhamos a certeza de que isso não é espiritismo. A resposta do querido companheiro José Raul Teixeira, carinhosamente, nos diz que nós precisamos revisar sempre as nossas noções de espiritismo, para que nós possamos realizar da melhor maneira possível o melhor de nós. E persistindo na pergunta acerca da educação espírita infanto-juvenil, por que também o jovem não tem as mesmas ações voltadas para ele como há ações para os adultos? Nós mais uma vez recorreremos ao amigo Raul. É muito comum que em várias instituições do espiritismo a figura do jovem seja colocada em segundo plano. Para muitas casas, para muitos dirigentes, o jovem é o futuro. E passa o tempo e ele fica sendo o futuro. Os jovens são usados para ajudar na campanha do quilo, para pegar peso, para fazer peça de teatro, para tocar música, para fazer coro, mas não para estudar a doutrina, não para se aprimorar no conhecimento doutrinário e participar das obras doutrinárias do centro espírita. Seria importante se o jovem aprendesse a pregar, a falar, sem nenhum prejuízo à sua ludicidade. É importante que o jovem componha, que o jovem cante, que o jovem brinque, que o jovem sorria, mas não é para isso que ele chegou ao centro espírita. São espíritos advindos de passados dificultosos, com a necessidade precípua de encontrar no espiritismo a sua balsa de salvação, o seu caminho, a sua estrada. Permitamos ao nosso jovem cantar, brincar, sorrir na sua fase, mas não esqueçamos de que o seu papel no centro espírita não é apenas o dos trabalhos materiais, os trabalhos duros ou da ludicidade. Sempre que o centro espírita não valorize a mão de obra jovem, não valorize a capacidade dos jovens para aprender, trabalhar e servir, ele estará usando o jovem, mas isso não será espiritismo. Mais uma vez, o nosso companheiro Raul, carinhosamente, vem nos dizer para que revisemos melhor as nossas noções. Se nós já entendemos que o Evangelho é o único caminho, única verdade, única vida, é o único meio plenamente seguro para realizarmos aquilo que aqui viemos realizar, por que não termos vistas para aqueles que são naturalmente nossos tutelados? Então esta é a mensagem de Raul, para que venhamos a reflexionar. Diz ainda numa parte do Evangelho que todo aquele que ouvir estas palavras que eu digo e as praticar será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e se abateram, ela não caiu, pois ela foi fundada sobre rocha, foi bem edificada. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia.
Aqui é uma coisa muito interessante para observarmos. Que Jesus veio nos dizer que não tem problema nenhum não praticar quem não viu. Ele teve o cuidado de dizer quem ouve e quem não pratica. Aquele que não ouve e não pratica, está tudo certo. A responsabilidade é proporcional ao que nós conhecemos e ouvimos. E diante da magnanimidade da doutrina espírita, o Consolador prometido, que nos traz respostas para todas as perguntas que nós viermos a fazer, parece que nós ouvimos bastantes coisas. E isso implica então que a nossa prática precisa estar um tanto quanto alinhada, sob pena de nossa edificação estar desmoronada. E falando um pouquinho sobre esta edificação, como seria esta edificação? Cada tijolinho, como eu falava no início, que a filosofia nos enseja, ela leva para o pedreiro. Quem é o pedreiro? O pedreiro é a questão, é a filosofia. A ciência nos diz, erga este muro, de fato é bom, de fato você deve. E cada muro desse seria como aqui a família, aqui os companheiros de trabalho, nosso ambiente de trabalho, aqui nossos companheiros de crenças, utilizemos esta expressão, companheiros de doutrina, de convicção. E quando isso é edificado firmemente, nada abala. Mas se nós eventualmente não estamos atentando a essa observação, anotada em Mateus e Lucas, nós corremos o risco de sermos esta edificação desmoronada. E que se eventualmente ainda temos a impressão que não se desmoronou, basta vir a tempestade. Nós costumamos olhar para o Evangelho ao longo dos séculos como algo resumido em Jesus crucificado. Mas que isso é uma fração praticamente insignificante da proposta de Jesus. Uma vez que é Ele diretor do nosso orbe, é responsável e faz parte quando o nosso orbe ainda estava se desprendendo da nebulosa solar. Não faz o menor sentido, nossa razão sequer se esforça para compreender que Jesus não se resume a isso. E nós precisamos olhar para Jesus então como aquele que governa o nosso orbe, como aquele que dirige o nosso planeta antes da própria constituição dele. E como também é notado no Evangelho, uma vez despertada a atenção à beleza e à santidade da moral, impressionarão os espíritos. E não mais farão perceber como algo difícil, e sim impressionarão. E então se dedicarão a uma ciência. De alguma forma eu preciso aplicar este Evangelho. Eu estou impressionado como esse negócio me apresenta a felicidade. Eu preciso encontrar uma forma, uma ciência que faz com que eu permita compreendê-lo, vivenciá-lo, se eventualmente não estou compreendendo. Pois aqui está a chave que nos abrirá as portas da felicidade eterna. E o Jesus crucificado, muitas vezes, poderia fazer com que nós supôssemos que esta felicidade é além desta vida. Mas a proposta do Evangelho é uma proposta para agora, para todo o tempo, para o depois, mas também para o ontem. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas nós podemos olhar para trás, nos transportar, nos transcender para aquela circunstância que eventualmente não nos foi positiva
e assumir uma nova postura perante aquela circunstância. O Evangelho então permite que nós transcendamos, permite que nós resgatemos todas as nossas dificuldades, e a felicidade poderá se fazer agora. Aqui uma mensagem, eu trouxe alguns companheiros, e aqui mais um companheiro, a pessoa do nosso amigo Divaldo Franco. É necessário que nós, os espíritas, nos demos conta da magnitude da doutrina com que somos honrados. O Evangelho de Jesus tem regime de urgência. Já não podemos postergar a vivência da palavra do Senhor. Ouvimos-la, anotamos-la, registramos-la da memória e não ao externo. Conduzimos o espaço muito distante do cumprimento do desejo. Convidados pelo Mestre, no momento histórico mais grave da sociedade, e morremos por amor. Já não temos as arenas onde a esfera e os gladiadores nos ceifavam a vida física. Já nos não empalham, nem nos põem na roda, trucidando nossas carnes. Já não somos atados a madeiros que se transformam em fogueiras vivas, cujas chamas se transformam em fundo e apagam a claridade da estrela. Mas nos encontramos em um campo de batalha muito mais severo, muito maior que o mundo. As feras pululentas e vigorosas estão dentro de nós, sangue sedentas umas, apaixonadas outras, atormentadoras as demais. O Espiritismo é uma ciência filosófica, ético, moral, religiosa, que decifra os enigmas existenciais e dignifica a vida, porque torna nobres aqueles que se lhe vinculam. Hoje é o nosso dia de nos libertarmos das marcas do passado perturbador. Vencida a morte pela vida, vencei os tormentos da retaguarda perturbadora. E tomado pelo Espírito do Cristo, sintonizai com Ele, para que desçam até nós as suas misericórdias, penetrando-vos e tornando-vos discípulos legítimos do seu coração, ensinando àqueles que estão emocionados brandura, cordialidade, amor, forme ele a todos nos tem ensinado. E que está mergulhado da psicosfera do amor,
vitalizado pela esperança do triunfo sobre a enfermidade e vestido pela luz da verdade, para que nenhuma sombra se agasalhe em vossos corações. Nós, em nome dos Espíritos Espíritas que aqui estão, desejamos paz e plenitude, com carinho paternal, o servidor humilde de sempre, que vos abraça com ternura, benzer, muita paz, meus filhos. Meus amados irmãos, a conclusão então é que podemos definir Espiritismo como completo manual de instruções para as nossas vidas. E Evangelho é viver com sentido, é fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós em todos os momentos. A proposta do Evangelho é para o agora. Ademais, mera ação e reação. Meus amados irmãos, é necessário que nos demos conta da magnitude da doutrina, a qual nos propomos abraçar, como díssemos Bezerra de Menezes. Tomemos a nossa lira, unamos as nossas vozes e orquestremos o mais harmoniosamente possível este divino concerto. Muita paz. Agora, depois desta palestra maravilhosa, qual foi proferida pelo nosso irmãozinho Alain, né? A qual estamos com o coração cheio de alegria realmente, né? Mais uma vez, antes da gente fazer a prece de encerramento e fazermos o sorteio, mais uma vez, em nome do Centro Espírita Terezinha de Jesus, gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês aqui na noite de hoje. Nosso muito obrigado. Agradecermos mais uma vez o convite desta casa, aqui do Centro Espírita Vicente de Paula, agradecer toda a sua diretoria, lá da União Espírita Cruzeirense também, né? Que ambos juntos realizam esse evento maravilhoso que é o Mês Espírita. Nosso muito obrigado em nome do Terezinha de Jesus. Então, nesse momento, para a gente fazer a prece de encerramento, eu gostaria de convidar a nossa irmãzinha Maria Helena, e logo depois da prece a gente vai fazer o sorteio de alguns livros, tá bom? Por favor, nossa irmãzinha Maria Helena, então. Boa noite a todos. Boa noite. Nossos corações já estão serenados, né? Então vamos só cerrar os nossos olhos e voltá-lo ao alto, agradecendo mais essa oportunidade que temos. Rogar aos céus que possamos continuar a edificar as nossas casas sobre a rocha. Nós temos a chave, meus irmãos. Ela se chama Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa que nos leva por um caminho de paz, de alegria e de amor, desde que vivenciamos os ensinamentos que nos foram mostrados por Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Que possamos levar aos nossos lares esse coração serenado por tudo que ouvimos aqui nesta noite. Mas acima de tudo, que possamos agora, porque o nosso tempo urge,
colocar em prática essa doutrina de amor, essa doutrina que nos ensina a viver. Ó Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Ó Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. E que assim seja. Graças a Deus.